Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos. Te louvamos, Senhor, porque esse tempo é teu. Nós dedicamos ao Senhor em meditação da palavra do Senhor, em intercessão uns pelos outros, pelo nosso país. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha estar conosco em cada lar agora que está conectado por essa transmissão via Instagram. Que cada lar receba graça do Senhor, iluminação na palavra, entendimento, instrução, edificação, consolo, fortalecimento, no nome de Jesus. Ministra cada um de nós, ministra a saúde física, emocional e espiritual de cada um de nós, no nome de Jesus. Vem, Senhor, estar conosco neste encontro para a tua glória. Amém. Amém. Rita e Marcos Júnior. Deixa eu acrescentar aqui então logo. Rita, saúde física e espiritual. O outro é Marcos Júnior. Ok, já está aqui. Oi, Lene, Vitória, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Ok, gente, a Adriana já está acrescentado aqui o pedido de oração deles, tá bom? Vamos então para 1 aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Oi, Helene, boa noite, filha. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos.
Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados, filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Aqui é todo o capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, como nós temos conversado já, o apóstolo Paulo, nesses 4 primeiros capítulos, ele vai tratar de uma divisão que estava havendo ali na igreja. Olá, Lívia, Deus te abençoe. Vitória, Deus te abençoe. Vitória Vera, Deus te abençoe. Tem aqui, acho que é Vitória Régia também, V Régia F Souza. Imagino que seja Vitória Régia Souza, né? Então sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Ah, sobrinha da Liz, que legal, que bênção, que joia. É bom saber, viu, Vitória? Você é muito bem-vinda. Amamos muito a Liz e o Pascal, né? Temos assim um carinho muito grande por eles, pela Igreja da Suíça, né? A Igreja Brasileira na Suíça. Temos um carinho muito grande por eles e também por você, Vitória, agora, viu? Que estamos te conhecendo. Seja bem-vinda, no nome de Jesus, tá? Bom, como dissemos, o apóstolo Paulo, nos 4 primeiros capítulos desta epístola, a primeira aos Coríntios, ele está tratando do problema da divisão que estava acontecendo na igreja. Quando os irmãos estavam declarando, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Cefas, o outro, não, eu sou de Jesus. Não é? Então havia esse embate entre os irmãos lá, uma divisão, não é, maluca que estava acontecendo no meio da igreja, e o Paulo está trabalhando isso nesses 4 primeiros capítulos da primeira epístola aos Coríntios, tá? Então, ele já começa o capítulo 4, né, conectado com o final do capítulo 3, quando ele estava falando do seguinte, ninguém se glorie nos homens, né, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, ele encerra o capítulo 3 assim, dizendo essas palavras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Assim, pois, já que tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, ou seja, servos de Cristo, trabalhadores de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Cristo. O que é um dispenseiro? É o administrador. O administrador, lembra do José? O José lá no Egito, ele se tornou despenseiro de Potifar. Ou seja, ele cuidava da dispensa de tudo que havia na casa do Potifar, não é? Então, tudo que havia na casa do Potifar estava sob o governo de José. Então, ele era administrador da casa, dos afazeres da casa. Ele era o que a gente chamaria hoje, até não hoje, mas no século 17, 18, tinha uma pessoa na casa que eles chamavam de governanta, que era a pessoa que estava ali cuidando, na verdade eu falei século 17, 18, não, mas 18 e 19, final do 18 e 19, isso era muito mais presente do que hoje, né? Mas é esse dispenseiro, é aquela governanta que cuida do governo da casa. Então, é aquela pessoa que cuida dos afazeres, dá ordem aos empregados, né? Organiza o horário das refeições, trata até do cardápio, né? Aquilo que será servido nas refeições. Então, esse é o dispenseiro, é a governanta antiga. Então,
o Paulo está dizendo o seguinte: assim importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, ou seja, trabalhadores de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Cristo, ou seja, nós somos aqueles que cuidamos dos mistérios de Cristo e nós os apresentamos ao povo. Nós somos responsáveis por carregar esses mistérios, de administrar e de ministrar esses mistérios de Deus aos homens, né? Então, aí ele vai dizer o que é que se requer dos dispenseiros. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja fiel. Lembra que o José foi preso porque a mulher de Potifar acusou José de estar tentando contra a sexualidade dela, né? Então, o José foi preso por isso, porque naquele caso ele era considerado o homem de confiança do Potifar. Quando ele pratica uma coisa dessa, que a mulher estava acusando ele, então Potifar considera que José se tornou infiel. Ele não é mais aquela pessoa da confiança do Potifar. Perdeu a confiança do Potifar, então agora ele vai ser preso. Então o que se espera do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Você e eu precisamos ser aquelas pessoas que mantêm a sua lealdade e a sua fidelidade a Deus, né? O seu compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus, as coisas que são relativas ao reino de Deus, o cuidado com as coisas que são do reino de Deus, pertencem ao reino de Deus. Amém? Então, que nós sejamos assim. Todavia a mim, diz ele, versículo 3, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, o que ele está dizendo é que ele próprio, o apóstolo Paulo, se julga fiel no momento em que ele estava escrevendo essa carta. Olha, eu não sinto nenhuma condenação, a minha mente não me condena de nada. Eu não estou me sentindo cobrado por nada, nem por ação, nem por omissão. Eu não me submeto a nenhum tribunal humano porque eu não estou sendo acusado de nada, nem mesmo pela minha consciência. Agora, não me julgo, pronto. Ele está falando assim, a obra de Deus em mim não acabou. Quem me julga é o Senhor, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que são os desígnios do coração? São os desejos, é aquilo que o seu coração te aconselha a fazer, te recomenda a fazer. Às vezes a gente fala assim, eu não estou sentindo no meu coração que eu devo fazer isso. Então, isso é desígnio, né? Ou às vezes você fala assim, não, no meu coração eu sinto que eu devo fazer isso. Isso são os desígnios a que Paulo está se referindo. Você se aconselha, seu coração se aconselhando, né? São os desígnios, os seus desígnios, desejos do seu coração. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, a paz que a Kézia está questionando. Nesse caso aqui, Kézia, o desígnio do coração, na verdade, não é essa paz. Porque a paz a que você se refere é quando nós estamos para tomar uma decisão, né? E aí o seu coração está ali incomodado, né? Não, eu não deveria tomar essa decisão, esse negócio não traz paz para mim, não traz paz. Bom, se bem que o que você está falando faz sentido nesse aspecto que eu estou abordando aqui. Se não traz paz ao seu coração, a paz é o árbitro. Então essa paz no coração, ela está indicando um desígnio de Deus no seu coração. Mas o desígnio do seu coração é de fato o desejo. Deixa eu trazer aqui até
a palavra certinha aqui é a palavra boule, né? A palavra grega é boule. E essa palavra grega vem da palavra boulomai, que é querer deliberadamente, ter um propósito, estar disposto, né? É a vontade que está vinculada ao afeto, é querer, é desejar. Tá? Então o desígnio do coração é mesmo o desejo do coração, é aquilo que eu quero. Meu coração está, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, ou então eu não estou querendo isso aqui. Agora, quando você está falando sobre a paz nesse caso, ela funciona como árbitro, né? A paz seja o árbitro nos vossos corações, né? O apóstolo também vai falar sobre isso. Nesse caso é na questão do julgamento. Sim, o coração é enganoso, sim. É a questão do julgamento. Quando a paz está sendo colocada como árbitro, é o julgamento quanto a ser certo e não ser certo, né? Nesse caso, quando essa paz vem para o seu coração, então ela funciona como árbitro. No caso do desígnio aqui, está falando mesmo do desejo do meu coração. Por exemplo, vou colocar aqui uma coisa. Eu estou querendo comprar um terno novo. Aí eu vejo um terno lá numa loja e tal, olho daquela loja, não, que terno bonito, eu vou comprar esse terno. Então entra aquela vontade forte no meu coração. E aí eu fico lutando, a razão lutando com as emoções, né? Porque eu tenho que medir quanto eu tenho em dinheiro e o preço daquele bem que eu desejo adquirir. Então eu fico naquela luta, mas o desejo está forte. Às vezes, por causa desse desejo forte, eu contraio uma dívida, né? E algo que eu poderia comprar à vista num tempo correto, em dinheiro, eu vou comprar a prazo, às vezes num cartão, às vezes num boleto, né? Vou parcelar aquela compra ali porque eu desejo tanto aquilo que eu estou vendo na vitrine, né? Então, aí exatamente, preciso do terno? Será que eu preciso desse terno? É só uma vontade, né? É uma oportunidade, a calça está custando R$90, R$99, o preço dela normal é 400. Então vou comprar logo 3 calças dessas, eu compro 3 pelo preço menor do que de uma. Mas peraí, você precisa dessas calças? Aí você compra 3 calças, põe no guarda-roupa e nunca usa. Aconteceu comigo, comprei por impulso. Passei numa loja aqui do shopping, uma loja boa, de peças caras, vi lá 3 calças pelo preço menor do que o de uma calça, e é exatamente isso que eu estou falando aqui. Uma calça custava R$450 e eles estavam vendendo cada calça por R$99. Eu fui lá e comprei 3. Falei, vou comprar logo 3 calças aqui e tal. E aí pus as calças no guarda-roupa e não usei até agora. Usei 1 ou 2 vezes uma dessas calças. Então foi isso que eu fiz, comprei pelo impulso, pelo desígnio do meu coração. Meu coração estava dizendo para mim assim, você merece, essa calça é muito boa, essa calça é muito bonita, não é? Você pode comprar essa calça, vai lá e compra. E eu fui e comprei. Mas eu não tinha necessidade de ter comprado aquelas 3 calças daquela maneira. Estão as 3 calças guardadas, especialmente nesse tempo agora, né, de isolamento social, que eu nem preciso de roupa social para sair para lugar nenhum, né? Então, você vai lá e faz um compromisso que você não está necessitado de assumir naquela hora. Então, isso são desígnios, desejos, tá? Então, é a diferença entre a paz ser o árbitro, né, e aquela paz de satisfação do seu próprio desejo, tá bom? Então, ele vai dizendo aqui que ele aplica essas coisas figuradamente a ele e ao Apolo, né, por causa dos irmãos, para que os irmãos aprendam o seguinte, olha, não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito, né? O Evangelho foi levado a vocês dessa forma. É assim que o Evangelho deve ser pregado. E na pregação do Evangelho, você não vai encontrar alguém que aconselhe, ou um texto que aconselhe você, siga o Paulo, siga o Apolo, siga o Pedro. Em outras palavras, ele está falando isso aqui. Não é? Porque essa soberba, porque você vai se ensoberbecer em favor de Paulo ou em favor de Apolo, porque eles têm uma cultura elevada e vocês querem parecer cultos também,
né? Vamos lembrar que a gente está sempre examinando o texto dentro do seu contexto. Paulo está tratando da divisão na igreja por conta dessas preferências, por Paulo, Apolo, Pedro e Jesus, né? Então ele ainda continua tratando desse tema. E aí ele vai perguntar, ele vai dizer, não ultrapasseis o que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça em favor de Paulo, de Apolo, de Pedro ou de Jesus, né? E deixando o outro de lado. Não. Quem é que te faz sobressair? Sou eu, Paulo, que tem muita cultura? É o Apolo, que é um homem muito culto? Né? E que tens tu que não tenhas recebido? Olha o que Paulo está falando, gente. Que tremenda palavra simples, a simplicidade dele de se referir ao ensino das Escrituras, não é? Ele mesmo está dizendo o que você tem que você não recebeu. E ele está aplicando isso a ele. Ele está aplicando a ele, ao Apolo, né? Toda essa cultura que a gente tem, todo esse domínio da cultura que a gente tem, nós recebemos. E o que vocês têm que vocês não receberam? Não é? Então fica essa... na nossa linguagem atual, né? Talvez nós disséssemos assim, que bobagem, nós estudamos e tivemos o privilégio de fazer a faculdade, chegamos a um nível de conhecimento que muitos não têm, mas recebemos, e daí? Recebemos. Se não tivéssemos tido a oportunidade de ir à faculdade, estudar e chegar ao nível de conhecimento que chegamos, que diferença seríamos? Né? Tudo que nós temos, nós recebemos. E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Olha só, aquilo que você tem, você recebeu, então não se glorie como se não tivesse recebido de alguém. Seja humilde. O Paulo está chamando o povo para a humildade, está falando, gente, vamos nos colocar no nosso lugar. Vamos reconhecer que aquilo que nós sabemos que aprendemos de alguém. Chega de soberba no meio do povo de Deus. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Tomara, se vocês tivessem mesmo chegado a reinar, aí nós reinaríamos com vocês também. Não é? Então, Paulo está dizendo, gente, isso aqui numa linguagem popular dos nossos dias, o que ele está falando? Você está achando que está com o rei na barriga. Você já ouviu essa expressão? Eu não sei se São Paulo, se aí no Nordeste, né, Fortaleza e região, se o pessoal conhece essa expressão. Você está parecendo que está com o rei na barriga. Quando alguém está falando isso, em outras palavras, está chamando a pessoa de orgulhosa. Você está se achando, né? Você está achando que você está podendo muito. Calma aí, baixa a sua bola. O negócio não é isso tudo não. Né? E aí então, versículo 9, ele fala, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Isso é um posicionamento correto. Eu fui colocado para servir, então eu sou o último. Se eu sou servo, eu sou o último. Né? Nos tornamos espetáculo tanto ao mundo quanto a anjos, né? E a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são nobres, nós somos desprezíveis. Ou seja, Paulo sempre se colocando como menor. Como menor. E ele não se coloca como menor por uma questão de baixa autoestima não, viu, querido? Ele não se coloca como menor como baixa autoestima não. Ele está considerando o outro superior a ele. Ele está considerando o outro melhor do que ele. Sabe? Irmãos estão chegando aí. Araújo, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Rafa Moura, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Solange Santos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Estamos meditando em 1 Coríntios capítulo 4 e chegamos agora ao versículo 11, amém? Versículo 11 ele vai dizer, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez,
E somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo está dizendo que além dele trabalhar no ministério em tempo integral, ele ainda durante as noites, os momentos que ele poderia ter de folga, ele está trabalhando para o próprio sustento. Né? Então, estamos sofrendo fome, sede, nudez, torturas, sem lugar para morar, cansaço, e trabalhamos com as próprias mãos. Né? Quando somos injuriados, bendizemos, louvado seja Deus. Né? Não estamos aqui para revidar a injúria de ninguém. Quando somos perseguidos, suportamos. Ok, vão perseguir? Nós vamos continuar orando, vamos continuar ministrando a palavra, como pudermos, onde for possível. Não vamos deixar de fazer o que temos que fazer. Quando somos caluniados, procuramos a conciliação. Não, quando alguém calunia, eu não estou lá indo tirar satisfação, não estou falando que vou levar a justiça para resolver o problema na justiça, não, eu estou buscando conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Meu Pai, que posicionamento em Deus, irmãos, que posicionamento em Deus. O homem sabia que ele estava em Deus, então o que ele era para o mundo pouco importava. Se o mundo o considerava lixo, ele sabia que para Deus ele era uma preciosidade. Amém? Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. A admoestação é correção. Tá? Então, admoestar não é agora encorajar, não. A admoestação tem o sentido de advertir. Né? Então, estou aqui advertindo vocês como um pai faz com seus filhos a quem ama. Porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, em Cristo não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O preceptor é como um tutor, é um guardião, né? Então, entre os gregos e os romanos, esse nome era aplicado a escravos dignos de confiança. Eles eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos que pertenciam à elite. Então, os meninos não era nem mesmo permitido sair de casa sem a companhia do preceptor, sem esse guardião, esse tutor, né? Até que eles alcançassem a idade viril, a maturidade, tá? Então esse é o preceptor, é o tutor, é o guardião, né? Então ainda que tivesses milhares de guardiões, de preceptores, de tutores, contudo, Pai, eu sou esse, eu sou o Pai de vocês, porque pelo Evangelho eu vos gerei em Cristo Jesus, né? Ou seja, eles vieram a ser recebidos como filhos de Deus, por instrumentalidade da pregação do Evangelho por Paulo. Né? Então, Paulo assume o lugar de pai espiritual dos coríntios. Amém? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, mais uma vez, a palavra admoestar aqui. Né? Então, ele está lá sacudindo a igreja. Né? Sejam meus imitadores. E é por isso que eu estou mandando para vocês o Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos vai lembrar vocês os meus caminhos em Cristo, como em toda parte e ensina em cada igreja. Então, o Paulo está ali enviando um discípulo dele, que era muito próximo, que andou bem perto, que sabia como eram os passos dele, para trazer a memória da igreja em Corinto. Qual é o procedimento de Paulo? Né? Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Olha só, Paulo está dizendo assim: eu não gerei vocês em Cristo pelo Evangelho e depois abandonei. Vocês não são órfãos. Vocês não são aquele pai que abandonou, vocês não são aqueles filhos que foram abandonados pelos pais ou pelo pai e nunca mais vão ver o pai, não. Eu vou estar com vocês outra vez.
Então essa soberba que vocês estão manifestando, como se eu não fosse me encontrar com vocês de novo, isso aí não vai dar certo. A gente vai se encontrar. E em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos soberbos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então veja que Paulo está aqui já preparando a igreja de Corinto para o retorno dele. Eu vou estar com vocês. Eu gostaria de poder ir a vocês com palavras de mansidão. Gostaria de ir a vocês com palavras amorosas, carinhosas, afetuosas, mas parece que eu vou precisar ir a vocês com vara. Parece que eu vou ter que ir até vocês com repreensões, né? Por causa da soberba que eu estou percebendo que está no coração de tantos aí, né? Então, veja que Paulo está tratando a divisão na igreja de Corinto como uma coisa séria, que é exatamente o comportamento esperado de qualquer líder, né? Se você está vendo uma divisão na igreja, você lidera uma igreja, você não pode simplesmente ficar apático ou passivo a uma coisa como esta. Você precisa agir imediatamente e acabar com aquilo que é a causa da divisão. Entenda que a causa da divisão não são as pessoas, viu? Não são as pessoas que dividem a igreja. A causa da divisão não são as pessoas. A causa da divisão são sentimentos facciosos que elas abrigam nos seus corações. Então, solucionar a divisão não é mandar ninguém embora. Solucionar a divisão é gerar na pessoa que tem sentimentos facciosos a libertação desses sentimentos. Porque esses sentimentos nascem dos ciúmes e das invejas. Quando a pessoa inveja e tem ciúmes, então ela divide. Não é necessário mandar a pessoa embora. É necessário amar essa pessoa, demonstrar a ela os valores que ela tem, né? Demonstrar a ela que ela é uma pessoa que tem dons especiais de Deus, mas que esses sentimentos de ciúmes e de inveja vêm das trevas, não deveriam estar sendo alimentados por ela. E então, orando junto com essa pessoa, gerar nela uma libertação desses sentimentos. E aí, quando ela ficar livre desses sentimentos, a divisão acaba. Porque aquilo que está provocando a divisão não é a pessoa, é o fato que ela abriga dentro dela sentimentos de inveja, não é? E de ciúmes. Então, isso trará prejuízo à vida da igreja. E o líder, quando percebe isso, ele tem que atuar imediatamente. Não contra a pessoa, mas identificando a raiz, ciúmes e inveja que a pessoa está alimentando. E então ajudar essa pessoa a vencer esses sentimentos que vêm do inferno, irmãos. Vem do inferno esse tipo de sentimento. Isso não nasce nos céus. E inveja e ciúme não nasce nos céus. Amém? Então, a divisão nasce lá dentro de mim. Dentro de mim. É só a gente se lembrar da carta do apóstolo Tiago, quando ele vai falar do pecado. Onde nasce o pecado? O pecado nasce dentro de mim. Então não adianta ficar acusando o diabo pela divisão da igreja, não adianta ficar acusando o diabo pelo pecado que eu cometo. Não, eu tenho que assumir que eu sou alguém que alimenta pecado dentro de mim. E quando eu resolvo assumir esse lugar, então eu vou em busca de libertação e sou liberto, e uma vez livre, eu posso caminhar na liberdade com que Cristo me libertou. Amém? Glória a Deus! Então esse é o ensino de Paulo até aqui no capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios. Vamos acabar com essa divisão dentro da igreja, gente. Vamos acabar com essa divisão, né? E ele está indo no ponto crucial. Ele está indo exatamente na causa. Veja que ele não ataca pessoas. Ele ataca as razões porque a divisão está acontecendo. Amém? Glória a Deus!